Primeiro, os mais conhecidos em si, né, que são os exercícios multiarticulares, né? Alguns chamados de exercícios básicos, exercícios de base, de construção. Quem são eles? Principalmente supino, deadlift, né, e o agachamento livre, que são exercícios tradicionais, que estão envolvidos no powerlift, né? Então acaba sendo exercícios básicos e muito construtores. Quais são as principais características do uso dos exercícios multiarticulares? Ou seja, quando a gente usa os exercícios multiarticulares, o que promove esse uso, o que gera esse uso dos multiarticulares? Primeiramente, se são multiarticulares, significa que atua em mais de uma articulação. Pode ser em duas, pode ser em três articulações. Então, como por exemplo, se a gente fala de agachamento livre, a gente tem a articulação do quadril, joelho e tornozelo. Três articulações, ou seja, todos os músculos envolvidos nessas três articulações estão trabalhando de alguma forma, seja agonista, sinergista, antagonista. Existe um trabalho muscular nesses músculos envolvidos nessas articulações, que cruzam essas articulações, tá? Pode ser o supino, cotovelo, punho, ombros, ou seja, a gente tem um trabalho ali multiarticular, em várias articulações diferentes. Consequentemente, a gente tem mais músculos envolvidos se comparado com exercícios isolados. Ou seja, exercícios multiarticulares promovem a ação de mais músculos dentro do movimento para produzir a força necessária para gerar o movimento ali, gerar um movimento específico ali daquela máquina, daquele exercício, tá bom? Então a gente tem essa característica principal. Se a gente envolve mais músculos, a gente tem mais sinalização hipertrófica em diversos músculos diferentes, ou seja, uma distribuição de sinalização hipertrófica. Obviamente, todo exercício tem os seus agonistas, né? Ou seja, pode ser um agonista, dois ou até três músculos agonistas ali. Quem são os músculos agonistas? É o músculo que promove a maior ação naquele movimento. É o principal músculo daquele movimento. Se a gente fala de supino, seria o peitoral, né? Se a gente fala de agachamento livre, seria principalmente o quadríceps, lógico. Mas você pode ter agonistas secundários nesses movimentos também, né? Como, por exemplo, a gente fala no agachamento livre, a gente pode considerar não só um sinergista, mas como agonista secundário, você pode considerar, por exemplo, o glúteo se tiver com uma boa amplitude. Ou você pode considerar ele como sinergista também. O mesmo vale, por exemplo, para o deltoide anterior e tríceps. São sinergistas do movimento supino, mas, por exemplo, você pega um supino inclinado, você pode até considerar o deltoide anterior como segundo agonista. Então depende muito da caracterização, ou seja, agonistas são o músculo principal. Normalmente a gente considera um agonista, mas alguns movimentos podem ter dois. Por exemplo, o deadlift, eu considero glúteos ali como um dos agonistas. Você pode considerar também os isquiotibiais, posteriores de coxa. Dependendo também como executar, você pode considerar até o quadríceps como um agonista do deadlift, né? Então, bom, a gente também vai ter maior distribuição de força e trabalho. Ou seja, a força promovida, a força gerada no movimento, ela é distribuída nos músculos envolvidos. Uma coisa é você fazer, por exemplo, uma extensora, onde toda a força promovida é o quadríceps. Outra coisa é você fazer um agachamento livre, um leg press, um hack. A força promovida, gerada, está em outros músculos, né? Na extensora está só no quadríceps, nos três vastos e no reto femoral. Já ali, por exemplo, no agachamento livre, a gente tem glúteos, a gente também, dependendo da amplitude, a gente pode ter uma leve participação dos isquiotibiais na extensão de quadril, a gente pode ter o quadríceps na extensão de joelho, os gastrocnêmios também, que também atuam na articulação do joelho, né? Como flexão, mas a gente tem ele como um estabilizador de movimento ali também, né? Enfim, a gente tem vários músculos, o core, né? O músculo abdômen ali também tem um acionamento maior no agachamento livre do que na extensora. Na extensora ele está estabilizando o tronco ali, né? No agachamento livre também, só que a exigência é um pouquinho maior. Ou seja, você tem uma distribuição de força e trabalho, você gera força em vários músculos diferentes de uma forma mais significativa. Você tem uma maior exigência de esforço e aprendizado, ou seja, é muito mais difícil você aprender um agachamento livre, um deadlift, um supino, do que aprender uma extensora, uma mesa flexora, uma cadeira, um back deck, um crucifixo na máquina. Ou seja, você tem uma maior exigência tanto de esforço, você vai se sentir mais cansado, você vai sentir mais esgotado usando os multiarticulares do que usando o exercício isolado. Se você compara um supino com um crucifixo, você sai mais cansado, gera mais esforço e gera uma dificuldade de aprendizado maior no exercício multiarticular, tá bom? Isso vai gerar algum resultado extra?
Lógico, né? Se você tem um desfavorecimento de estabilização, como posso falar? Não é um desfavorecimento, é uma dificuldade de estabilizar, desde que execute da forma correta, você acaba exigindo um pouquinho mais do músculo. Você coloca ele numa situação de desconforto, que vai exigir um pouquinho mais dele. Só que a gente tem a distribuição de trabalho, né? Por exemplo, um crucifixo, a gente tem um trabalho isolado todo no peitoral. Um supino é mais difícil o aprendizado, o esforço é maior, só que a dificuldade acaba distribuindo esse trabalho em outros músculos, tá? Então, lógico, os dois exercícios são construtores, né? Mas não sei se deu para vocês captarem que a gente tem as diferenças, mas não quer dizer que uma diferença se sobressai sobre o outro exercício. Ah, então multiarticulado é melhor aqui, isolado é melhor aqui. Não, a gente tem que pensar nisso aí, eu vou debater bem sobre isso, tá? Tem maior gasto energético, tá? Dentro de uma intensidade, vamos supor que você está fazendo 10 repetições máximas num crucifixo e 10 repetições máximas num supino inclinado ou supino reto, seja lá qual for. Ou seja, você tem um gasto energético maior no supino. Por quê? Porque você tem mais músculos trabalhando, você está desprendendo mais energia, você está gerando mais força, gerando mais energia. Não é à toa que o exercício de supino você acaba pegando mais peso do que o crucifixo, que só está o trabalho isolado no peitoral, né? É lógico que você tem músculos estabilizadores, mas a ação principal toda ali está em cima do peitoral, né? Então você tem mais gasto calórico no supino do que no isolado de peito, porque você tem mais músculos envolvidos, o grau de esforço é maior, né? Trabalhando na mesma faixa de intensidade, né? Você tem uma maior força produzida, ou seja, para você fazer o supino, você produz mais força, por quê? Você está trabalhando peitoral, deltoide anterior, tríceps, você tem um esforço maior, mais músculos envolvidos, então você está promovendo mais força do que trabalhar um isolado de peitoral. E é assim para qualquer outros multiarticulares, outros grupos musculares, comparado com seus isolados, tá bom? Você tem uma maior fadiga do sistema nervoso central. Experimenta fazer 10 séries de deadlifts e 10 séries isoladas de algum exercício de pernas. Experimenta fazer 10 séries de agachamento e 10 séries de extensora, em dias separados. E você vai ver qual você vai sentir mais cansado, psicologicamente mais esgotado. Não é um músculo em si, até porque a extensora, por ser isolada, você vai ter uma fadiga um pouquinho maior no quadríceps. No agachamento livre você vai se sentir mais exausto, mais pesado. No final do treino você vai estar mais esgotado. Ou seja, você teve um desgaste do sistema nervoso central, uma fadiga. Não é uma falha dele, é uma fadiga, é um cúmulo de fadiga por fazer o exercício multiarticulado em comparado com o isolado, tá bom? Isso promove algo a mais ou algo a menos? Lógico que existe um equilíbrio. Se você fazer demais, você pode acabar limitando outros movimentos talvez necessários no seu treino. Então tem que ter um equilíbrio de acordo com o nível de treinamento e capacidade de cada um, né? Maior ganho de força bruta. Por quê? Quando você está fazendo um deadlift, um supino, um agachamento, uma remada, você tem mais força bruta, porque você tem mais músculos envolvidos. Ou seja, eu estou fazendo uma remada curvada, você tem teu bíceps, teu antebraço, teu deltoide posterior, costas, um conjunto de costas, romboide, redondo, grande dorsal, trapézio médio e inferior principalmente, muitos músculos envolvidos. Então você tem um trabalho sinérgico ali, muito envolvido, se fizer bem executado. A força bruta é maior do que você fazer um exercício isolado para algum músculo, deu para entender? Você promove mais força bruta em geral por estar envolvendo mais músculos, né? Que se bate no princípio básico do multiarticulado, né? Mais músculos envolvidos que acabam gerando mais todas essas características que eu estou falando, né? Gera mais hipertrofia um exercício multiarticulado? Depende como a gente vai trabalhar essa questão de hipertrofia. Se a gente pensar em um músculo específico, ó, supino reto para peito, 10 séries de 10 repetições máximas, comparado com crucifixo máquina para peito, 10 séries de 10 repetições máximas. Qual promoveria mais hipertrofia? Se a gente pensar de forma geral, o supino, porque o supino iria promover também hipertrofia de um pouco de tríceps e deltoide anterior. Lógico, quanto mais avançado é o indivíduo, menos hipertrofia vai promover nos músculos secundários, nos músculos sinergistas. Por quê? Porque o indivíduo ele vai ter um aprendizado de direcionar mais carga para o peitoral no supino, além de que quanto mais hipertrofiado o músculo, mais estímulo específico ele precisa, ou seja, o deltoide anterior e o tríceps, depois de um certo ponto, o supino não vai promover tanta hipertrofia assim, a menos que o cara tenha uma boa, ótima resposta para o deltoide anterior e para o tríceps, aí acaba gerando essa resposta para o hipertrófico, mas na maioria das vezes chega um ponto onde só o supino não é necessário, não se faz deltoide anterior e tríceps sozinho, e aí você complementa com o trabalho isolado. Agora, se você pensar dessa forma, mais hipertrofia para o supino, porque ele hipertrofia mais músculos. Mas se a gente pensar especificamente no peitoral, você pode ter algumas como posso falar, discordâncias na literatura. Alguns
você pode ver, ó, exercício isolado acabou promovendo um pouquinho mais de hipertrofia no músculo específico. Exercício multiarticulado promoveu mais um pouco. Então, depende muito de quem está executando a técnica e o tempo fazendo, né? Particularmente eu, noto mais resultados hipertróficos no músculo específico em exercício multiarticulado. No peito, principalmente por você ter um espaço de progressão de carga maior, um ganho de força maior, uma dificuldade de movimento maior. Conforme você vai se adaptando ao movimento, você aprende a acionar o peitoral de forma mais efetiva no supino, mas isso não faz o exercício isolado algo desnecessário. Na realidade, é muito necessário para você completar o trabalho específico do músculo que você quer priorizar. Tá? Então, mais hipertrofia para o multiarticulado. Talvez um pouquinho mais no músculo específico e mais hipertrofia no geral por envolver mais músculos até certo ponto, tá? Mas isso não faz o multiarticulado superior ao exercício isolado, porque eu vou falar sobre o exercício isolado também. Beleza. Quais recomendações eu dou para como usar os multiarticulados, né? Como a gente usa esses multiarticulados? Particularmente, eu gosto de iniciar o treino com eles. 1 ou 2, talvez 3 exercícios multiarticulados. Se for costas, né? Ali praticamente todos, né? São multiarticulados, porque todos vão envolver a articulação do ombro ali. Pela remada acaba envolvendo também aqui o cotovelo, né? Pelas puxadas. Tirando o pull down, que é mais aqui a articulação do ombro, né? O lower, mas enfim. No início do treino, começar pelo menos com um multiarticulado. Por quê? Para promover para aproveitar o maior combustível energético do início e maior construção de força bruta. Ou seja, como no início do treino, assim que você começa o treino, você tem mais combustível energético, porque não houve um esgotamento energético. Conforme você vai treinando, vai tendo o esgotamento energético e o acúmulo de fadiga. E num primeiro momento, você tem 100% da sua força daquele dia, 100% do combustível energético disponível naquele dia para os primeiros exercícios. Ou seja, você consegue extrair mais os primeiros exercícios. Sendo assim, a prioridade do primeiro exercício, se você começar pelo multiarticulado, você consegue extrair o máximo dele. Conforme você treina ele, você já vai acionando outros músculos ali e depois você termina o trabalho com os músculos isolados para complementar o trabalho do músculo específico sendo treinado. Ou seja, eu gosto exatamente de começar por ele em todos os treinos, tirando algumas situações que eu vou explicar depois, para você aproveitar o máximo desse exercício. Porque se você deixar um agachamento livre para o final de treino de pernas, a tua carga vai ser muito maior do que quando muito menor do que se comparado se começasse pelo agachamento livre, tá? Ou seja, você acaba perdendo muito no decorrer do treino nos exercícios multiarticulados, exatamente porque eles promovem um maior grau de esforço para ser feito e maior energia para ser executado, né? Então você aproveita um gasto calórico maior para promover mais desempenho nele no início do treino, né? Inclusive usar os multiarticulados de maior prioridade ali no treino. Por exemplo, começar pelo supino, o cara tem deficiência do peitoral superior clavicular, você começa pelos movimentos de supino inclinado. E aí você aproveita mais deles, entendeu? Mais específico do grupo muscular. Para aumentar o gasto calórico, ou seja, como a gente está no início do treino, a gente pode tirar o máximo de cada série desses exercícios. Não estou dizendo ir até a falha, mas tirar o melhor possível. Ficar 1 ou 2 repetições dentro da falha, falhar na última, mas de uma forma que você consiga levantar mais carga, promover a faixa de repetições necessária, consequentemente você gera um gasto calórico maior. Se você passa ele para o final do treino, o gasto calórico dele vai ser um pouco menor, porque você acaba reduzindo carga para fazer aquelas repetições, ou fazendo menos repetições com a carga que faria no início do treino, né? Para trabalhar mais músculos em menos exercícios, ou seja, vamos supor que, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante com meninas. Você pega uma menina, a menina não precisa de trabalhar muito peitoral. Muitas nem treinam, mas eu gosto de passar 1 ou 2 exercícios normalmente multiarticulados. Por quê? Conforme eu passo movimentos de supino, seja inclinado, reto, declinado, máquina vertical de peitoral, qualquer máquina que promova o movimento de supino. Porque assim, conforme ela está treinando esses movimentos de supino, seja 2, 3 exercícios de 3, 4, 5, 7 escalas ali, dependendo do nível de necessidade da menina, ela já está promovendo um trabalho de deltoide anterior e um trabalho complementar de tríceps. Ou seja, além dela já estar preparando essa musculatura para eu treinar específico elas depois, ou seja, fez 2 supinos lá, depois ela vai fazer exercícios isolados de ombro, exercícios isolados de tríceps. Já houve um aquecimento nos movimentos de supino, além de ter promover uma resposta hipertrófica, uma certa sinalização pelos movimentos de supino, e depois ela já entra nos exercícios específicos dos grupos musculares. Nada impede também para a ombro ela fazer desenvolvimento. Ou seja, para você trabalhar mais músculos e menos exercícios. Você não precisa fazer, vou fazer um exercício para esse músculo, para esse. Você consegue trabalhar mais músculos no exercício e aí complementa com exercícios isolados os músculos de maior prioridade, né?
E lógico, né? Você tem movimentos básicos para o powerlift. Quando você é um powerlift, obviamente você trabalha mais multiarticulados, porque esses multiarticulados trabalham os músculos acessórios que você precisa. Mas isso não descarta a necessidade do powerlift treinar exercícios isolados, principalmente para glúteos, em questão de agachamento, deadlift, exercícios isolados de glúteos, exercícios isolados de bíceps, exercícios isolados de tríceps, de ombros, ou seja, você não descarta a necessidade dos isolados, mas os powerlifts tendem a treinar muito mais os multiarticulados, mais volume de séries neles, porque a categoria deles exigem esses exercícios, né?